18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa, hein? Vamos juntos aí. Começa agora o programa 18 horas. Hoje, quarta-feira, 8 de janeiro de 2020. E estamos aqui, né? Com você no melhor mix até às 7 da noite. O programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares com você. Tem também o Paulo Castro, tem também o Emer Luciano, tem também Sérgio Bartolo. Né? Sérgio Bartolo, né? Jorge, tem um monte de gente aí, né? Karime Leão, tudo bem? Tudo ótimo e maravilhoso. Boa noite, Eita. Carlos Júnior. Tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo. Estamos juntos até às 7 da noite com as informações mais importantes aqui no 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Cid Soares. Olá. Tô falando aqui agora? Tá falando certo. Sou próximo ao microfone. Hoje temos de volta a coluna de cinema. Pois é. As estreias mais interessantes da semana pra você. Doutor Pimenta. Caio Pimenta está de volta. Pra falar nisso, hoje é o quê? Quarta, né? Hoje é quarta. Meio da semana. Dia de estreias. É quase Natal já, de novo. Quase Natal. Tá passando rápido, né? 2020, né? Tudo bem, Paulo Castro? Estamos, né? Com tudo pronto já aí, né? Tudo tranquilo, Carlão, Cid, Karime, ouvintes da Mix. Ainda estamos num clima de Marajá, viu? Sim. Pois é. Estamos naquele clima, né? Agora são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite para você em 100,7. A sintonia certa é essa. Mix FM, 18 horas e a frequência é 100,7. Juntos com você. O melhor mix do Brasil. É, melhor mix do Brasil. Até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e continuem repercutindo negativamente para o governo do Amazonas o mega reajuste, né, acima de 200% concedido pelo governador Wilson Lima a seus assessores aí mais próximos, mais chegados. Mais de 140 auxiliares diretos do governador que de uma hora para outra passaram a receber aí salários dignos de marajás. Meu irmão. É tão absurdo, tão desproporcional, que esse mega reajuste foi destaque nos principais telejornais do país. E nós vamos conferir agora um trecho da reportagem do Jornal da Globo, que foi ao ar ontem à noite. Bom, pois é, no Jornal da Globo, a apresentadora noticiou assim, ela lançou uma pergunta no ar, né? Você conhece alguém que tenha recebido aumento salarial de 200%? Aí ela, pois é, lá no Amazonas existem pessoas, funcionários do governo do estado, que receberam aumento de 200%. Foi o que ela falou. Ela abriu a matéria fazendo novamente essa pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Você conhece alguém que já recebeu um aumento de 200%? Pois bem, é esse o tamanho do reajuste dado a alguns servidores públicos do Amazonas. Pois é, esse aí foi o destaque. Também o assunto, né, de tão absurdo, foi destaque nos principais portais de notícias, na Record, e foi assunto também mais comentado, mais compartilhado nas redes sociais. A maioria, é claro, criticando o governador por conceder um mega reajuste aos seus auxiliares mais próximos, enquanto que, ao mesmo tempo, congelou os salários e as promoções dos servidores públicos até setembro de 2021. Então, e com o aumento autorizado pelo governador Wilson Lima, em novembro do ano passado, funcionários de confiança e comissionados do segundo escalão do governo do Amazonas passaram a ganhar, prestem bem atenção, em salários maiores do que os dos governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, 2 dos estados mais ricos do Brasil. Seria cômico se não fosse trágico, né? Pois Seria é, cômico. rapaz. Bom, o lance é o seguinte. Com o aumento aí, né, os secretários executivos, secretários adjuntos e diretores passaram a receber, aqui no governo do Amazonas, de R$ 22.680 a R$ 35.372, enquanto os governadores de São Paulo e Rio de Janeiro recebem apenas R$ 22.300. Enquanto isso, um assessor de Wilson Lima chega a ganhar nada mais nada menos que R$ 35 mil. Vamos agora aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. Com o aumento
aumento autorizado pelo governador Wilson Lima em novembro do ano passado, os funcionários de confiança e comissionados do segundo escalão do governo do Amazonas passaram a ganhar salários maiores do que os governadores de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, os dois estados mais ricos do Brasil. Em 2018, a Assembleia Legislativa de São Paulo reajustou para 22 mil o salário do governador do estado. Na época também foram atualizados os salários do vice-governador para 21 mil e dos secretários de estado para 20 mil reais. Já no Rio de Janeiro, em dezembro de 2019, o governador Wilson Witzel chegou a dizer que estava insatisfeito com o salário de quase 20 mil reais brutos por mês e se queixou com membros da OAB sobre a lei que proíbe chefes do executivo e membros do legislativo de não poder advogar para complementar a renda. Quando era juiz, ele ganhava o teto do funcionalismo público de R$ 33.763, somadas as gratificações. No Amazonas, com o aumento de 225% dado pelo governador Wilson Lima, os secretários executivos, adjuntos e diretores de órgãos do governo do estado passaram a receber de R$ 22.680 a até R$ 35.372. Ouvimos a opinião de juristas para saber se é possível anular esses aumentos. Na opinião da maioria, os argumentos para o aumento não são ilegais porque foram baseados em lei, mas são imorais pelo momento, especialmente quando a saúde está um caos com falta de medicamentos e insumos hospitalares, filas de espera para cirurgias, finanças públicas em déficit, como alegou o governo para congelar os salários dos servidores até 2021, além do atraso salarial de trabalhadores terceirizados da saúde e dos centros de convivência. O princípio da ética pública diz que, se falta para um, não é possível deixar o outro esbanjar. Ainda na opinião dos juristas, se o ato for anulado, os supersalários vão ter que ser devolvidos. Mas se houver apenas uma mudança nesse ato, não precisa devolver nada. Em nota, o Tribunal de Contas do Estado informou que está avaliando os atos e deverá tomar as medidas cabíveis. Volto com vocês. É o cúmulo do absurdo, né? Um estado que passa por uma crise na saúde. Vamos falar só dessa área, tá? Vamos falar dessa crise na saúde, sem precedentes na história do estado do Amazonas. Com hospitais superlotados, faltas de equipamentos, materiais cirúrgicos, medicamentos, filas gigantescas para marcação de exames, consultas e para cirurgias. Mortes, são 32 crianças mortas, mortes de crianças cardiopatas. Pagaram um salário de Marajá para um grupo de assessores, amigos direto do governador, é isso mesmo? Isso. Pois é, o governador começa o segundo ano do seu mandato no olho do furacão, tendo que justificar o injustificável. Uma decisão imoral e que engorda suas contas bancárias de um pequeno grupo de amigos do poder, em detrimento de milhares de outros servidores que estão nas ruas, nas repartições, atendendo o cidadão. Enquanto isso, deputados da base aliada do governo, que aprovaram a lei delegada que permitiu o governador a reajustar os salários dos seus assessores em mais de 200%, estão de férias. E ao que parece, pouco se lixando aí para a situação dos servidores, que eles aprovaram o congelamento dos salários e promoções. Isso, gente, até 2021, tá? Vamos conferir os detalhes dessa história na reportagem de Azaf Augusto. Mesmo com o momento de crise na saúde e com o governador Wilson Lima aumentando os salários de secretários, os deputados estaduais da base aliada não se manifestam. Em período de férias até o início de fevereiro, os deputados estaduais estão focados em outras questões. Mesmo nas redes sociais, eles não se manifestam, com exceção dos deputados de oposição. Apenas o deputado Péricles se mostrou contrário ao aumento de salários. Os demais deputados estão apenas falando das suas emendas parlamentares, aniversários de municípios, prestação de contas do mandato e ações políticas de aliados. Outros vão além, como o deputado Augusto Ferraz, que está aproveitando as férias para se aproximar dos eleitores de Iranduba, município onde ele deve disputar a prefeitura neste ano. A líder do governo, deputada Joana Dark, se posicionou apenas sobre emendas parlamentares, apoio na contratação de temporários para a saúde e assuntos voltados aos protetores de animais.
Azaf Augusto para 18 horas. Bem, pelo que nós observamos aí, né, os deputados estão vivendo uma outra realidade. Não sei que planeta que esses caras estão vivendo. Mas não é não acordam para a realidade do negócio. Que, aliás, olha, é vergonhoso. Eu lamento, eu tenho muitos amigos deputados e lamento muito. São meus amigos, mas nessa hora não dá para conversar no nível de amizade, né? Estão sendo distantes, negligentes com sua... Omissos. Omissos com suas ações. Deveriam respeitar os votos que ganharam, defender o povo. Olha aí, Cid, mas tem deputado que já anunciou, inclusive, que vai ingressar no Ministério Público para sustar o aumento. O deputado Péricles do Nascimento, da base do governo, se disse enganado e promete um decreto legislativo para tentar revogar um mega reajuste dado para a elite dos servidores. Pelo menos ele, né? Vamos conferir aí, o deputado Péricles do Nascimento. Vamos conferir detalhes na reportagem de Odineia Araújo. Agora 6 horas e 11 minutos em Manaus. Podemos ir. Aumento de 225% no salário de assessores e comissionados do alto escalão do governo Wilson Lima repercutiu em nível nacional. As principais emissoras de televisão do país abordaram o tema. Nas redes sociais, nas ruas e em casa, os super salários também estiveram em pauta. Os deputados estaduais Wilker Barreto e Dermilson Chagas vão entrar com recurso no Ministério Público contra esse aumento. O deputado Wilker justificou que a ação é para combater a afronta à sociedade. E a medida nossa de representar nos órgãos de controle é justamente para cessar a sangria na ordem de mais de 23 milhões de reais por ano. Além do mais, a lei fere os princípios da moralidade, da isonomia, fere a lei federal, que é a LRF, e também fere a lei estadual do próprio governo, acerca dos aumentos de caráter de adequação de remuneração. O servidor comissionado, ele é um servidor também alcançado pela lei do teto de gastos. Ou seja, pode ir para Chico, mas não pode ir para Francisco. Já o deputado delegado Péricles, da base aliada do governo e que votou a favor da lei delegada no dia 3 de outubro do ano passado, que transfere poderes do legislativo ao executivo, publicou vídeo em suas redes sociais dizendo que foi enganado pelo governo e que vai apresentar um decreto legislativo para revogar os super salários. O governo ultrapassou o limite da autorização dada pela Assembleia. Além disso, vocês devem lembrar que ano passado o próprio governo apresentou aqui uma mensagem para suspender os reajustes de servidor público. Eu fui contra, foi aprovado, mas agora ele veio com uma medida totalmente contraditória àquela anterior. Assim, tão logo volto os trabalhos aqui na Assembleia, apresentarei uma proposta de decreto legislativo para suspender esse aumento de salário. Volto com vocês. Bom, a repercussão é tão grande e prejudicial, tão prejudicial para o governador, que não há outra saída a não ser realmente o Wilson Lima revogar essa aberração sob pena de ficar justificando esse absurdo até o final do seu mandato, porque vai ser cobrado todo dia. Não é possível que não seja, né, Cid? Vai ser. E não é pouco dinheiro não, tá? Nós estamos falando aí de mais de 23 milhões de reais por ano para um grupo de 140 pessoas, são 140 eleitos, não é? É o valor de um prêmio na Mega Sena para dividir aí para um pequeno grupo de pessoas. Eu confesso aqui que foi vergonhoso dar essa notícia e está sendo vergonhoso também noticiar muitas dessas ações desse atual governo. E essa repercussão em nível nacional, né? É vergonhoso. Muito legal. É insano. Covarde com as pessoas que estão precisando de receber salários. Né? Lembra, falando da saúde ainda, enfermeiros que estão sem receber salário, sem ter como chegar para trabalhar, eles não têm dinheiro para pegar tudo um ônibus. Congelado. Eu vou falar uma coisa para você, isso aí, na minha opinião, isso é uma questão de falta de humanidade, perderam a noção das coisas. Acho que se encantaram, nunca viram tanto dinheiro na frente na vida, né? Um camarada que veio ali
do círculo de comunicação, chegar no meio de um negócio onde ele está pegando em bilhões pela primeira vez na vida. Falta, não sabe gerir não tanto tem noção dinheiro, de nada, está sendo mal assessorado. Possível. Paulo, só para lembrar, né? Cerca de 4 bilhões de reais a mais em receita que tivemos em 2019 em relação a 2018. Isso sobrando, né? Porque o Estado não estava no vermelho, conforme ele cansa de falar. Né? Ele e o secretário de Fazenda dele assinaram um documento, né? Recebendo o Estado que estava bem, as contas estavam ok. Olha, eu já vi esse filme, hein? O pior de tudo, Karime, é tratar servidores de forma diferente. Uma categoria congela, para outra concede exatamente de quase 300%. Mas o final desse filme a gente já viu. Esse camarada tá achando que é brincadeira, vai sair tudo bonitinho, depois acabou o governo, vai embora, vai curtir. Rapaz, a história é outra, hein? Hoje não é mais assim. Não é mais assim. Já foi assim. Gostaria de lembrar que existem leis e deveriam, né, enfim, que devem ser aplicadas. Sanções devem ser aplicadas. Muito bem, 6h15 em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Estamos juntos, hein? No melhor mix do Brasil até às 7 da noite. O programa 18 horas para você. 18 horas. Music, please. Music, please. Olha só, Justin Bieber, né, lançou no sábado, dia 4, o clipe, né? Anunciamos aqui. Exato. Falamos aqui, né? Um vídeo bastante divertido com o astro, né, canadense, se deliciando com muita comida. Olha que bacana em um restaurante. Doces e tal, né? Bem legal isso. Um detalhe que rapidamente chama a atenção dos fãs e, claro, né, o novo visual do cantor Justin Bieber, com cabelo cor-de-rosa. E pra quem gosta, que estava com saudades aí de Justin dançando, no final do clipe ele mostra que continua em forma com uma coreografia em cima de uma mesa. Pois é, você vai ver que o cabelo rosa é pra combinar com o clipe, né? Sim, deve claro. ser, né? Ficou muito legal. Essa é a primeira música divulgada que vai estar presente no próximo álbum de Justin. Vamos lá, a primeira do playlist de hoje, Justin Bieber, Young. Playlist 18 horas. Muito bem, 6h20 em Manaus. A primeira, né, que você confere aqui no Playlist 18 horas, a nova do Justin Bieber em 100,7 aqui na Mix FM. 18 horas. Bom, e o governo do estado decidiu ignorar a advertência do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Mário de Mello, e manteve o processo de contratação sem concurso público de 3 mil profissionais da saúde que atualmente atuam como terceirizados. Não quer fazer nada certo, né? Sim. Bom, desde as primeiras horas da manhã e debaixo de chuva, centenas de pessoas foram ao Centro de Convenções Vasco Vasques para garantir a vaga na Suzan. Vamos conferir na reportagem de Azaf Augusto. Quando o governador Wilson Lima anunciou o início das contratações de temporários para a saúde, ele disse que essa medida tinha um aval dos órgãos de controle. Bom, tudo que nós estamos fazendo é baseado em orientações do Ministério Público do Estado, da Procuradoria-Geral, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas do Estado, nossa Procuradoria-Geral. Todas as decisões que nós estamos tomando é baseado na legalidade. Logo após o anúncio, esses órgãos se manifestaram negando ter qualquer informação sobre o assunto e fizeram uma advertência ao Estado. Mesmo assim, o governador decidiu ignorar e segue realizando as contratações. O Ministério Público do Amazonas foi o primeiro a informar que não recebeu nenhuma explicação técnica do governador do estado sobre as contratações temporárias. Em nota, o MP informou que defende o que diz a Constituição, que é a contratação por concurso público para a área da saúde. O Tribunal de Contas do Estado informou que o presidente da Corte de Contas, conselheiro Mário de Mello, e também a ex-presidente, conselheira Yara Lins, afirmam que não houve, em nenhum momento, orientação por parte do TCE para o Estado iniciar as contratações em regime temporário. O Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, Jorzinei Dourado do Nascimento, disse em nota que a Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado de servidores públicos para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Ele disse ainda que o fim da terceirização sempre foi matéria tratada pelo MPT, por meio de várias ações civis públicas contra o Estado para acabar com a terceirização na área da saúde. O procurador disse também que o governo informou que as contratações são de caráter transitório.
Ele ressaltou que todos os atos realizados pelo Estado não estão imunes à fiscalização. E se alguma irregularidade for identificada, o MPT agirá para garantir a legalidade. Ele ressaltou que todos os atos realizados pelo Estado não estão imunes à fiscalização. E se alguma irregularidade for identificada, o MPT agirá para garantir a legalidade. Mesmo com o posicionamento dos órgãos de controle, o governo iniciou hoje o processo de contratação de 3.000 funcionários temporários. O secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, disse que recebe as notas publicadas pelos órgãos de controle com responsabilidade e afirmou que as contratações não serão interrompidas. Nós temos uma relação muito boa, né? O governo do estado, com tanto o legislativo, com o judiciário e também com os órgãos de controle. Essas são notas de cunho de esclarecimento que os órgãos de controle têm adotado. São posicionamentos genuínos e que então a gente espera, num momento oportuno, receber alguns documentos formalmente com seus argumentos e aí o governo do estado vai se pronunciar. O importante dizer nessa história toda é que nós estamos levando em consideração todos os princípios da administração pública e que nesse sentido, então, a nossa contratação continua de hoje, dia 8, até o dia 17 de janeiro, das 8 horas da manhã até as 17 horas, incluindo o sábado, dia 11. A nota do MP, a nota do TCE, a gente recebe com muita responsabilidade e a gente, então, quer escutar todos os órgãos de controle. O que nós, do governo, a gente quer fazer dentro dos princípios, né, da administração pública e vamos conversar com os órgãos de controle para seguir a contratação. Entre os funcionários que iniciaram o processo de contratação hoje está a técnica em enfermagem, Laís Anhes, que lembra dos atrasos de salário que sofreu em 2019. Que a gente já vem lutando há muitos anos, né? Eu venho da Total, então esse tempo todo que a gente vem sofrendo com pagamento atrasado, né? Férias atrasadas, tudo atrasado, entendeu? Então agora a gente espera que tudo vai melhorar. Desculpa que eles davam que a Suzano não repassava o pagamento, né? 6 meses de férias atrasadas, muitos colegas saíram de férias até hoje não pagaram, entendeu? Então a gente assim trabalha, precisa receber. Tanta luta, todo o tempo para receber, tínhamos que ir para a rua brigar, entendeu? Esperamos que isso não aconteça mais. Azaf Augusto para o 18 horas. Bom, funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviços em unidades de saúde do Amazonas pernoitaram em frente ao Centro de Convenções Vasco Vasques, né, para o processo de contratação direta que começou hoje pelo governo do estado. Pois é, o problema é que quando chegaram lá no Centro de Convenções, muitos deles foram surpreendidos. Isso porque a contratação direta só vai ser efetivada para os terceirizados que trabalharam durante todo o mês de dezembro, sem nenhuma falta aos plantões. Como explica agora a repórter Nathalie Moraes. Técnica de enfermagem no Instituto da Mulher e Maternidade, Dona Lindu, essa mulher preferiu não se identificar. Chegou aqui no Vasco Vasques ainda nas primeiras horas da manhã de hoje, na esperança de garantir um lugar na fila do cadastramento e ser contratada. Só que ao chegar aqui no local, a técnica não conseguiu finalizar a inscrição, por não ter comparecido em todos os plantões no mês de dezembro. A mulher estava com mais de 4 meses de salários atrasados e não tinha dinheiro sequer para pagar uma passagem de ônibus e voltou para casa sem o sonho de retornar aos plantões e receber em dia, como ela mesma explica. Quem não trabalhou no mês de dezembro está fora dessa nova contratação do governo. Por quê? Muitas das pessoas elas saíram meio-dia, abandonaram o seu setor porque não teve nada, não teve nenhum comunicado, não teve pagamento, não teve 13º, não tinha ninguém para explicar qualquer coisa. O povo se revoltou que não tinha dinheiro para fazer sua ceia, não tinha dinheiro para comprar uma roupa nova, não tinha dinheiro para viajar, não tinha dinheiro para nada. Já essa outra técnica, que também preferiu não se identificar por temer represálias, disse que é necessário um documento comprobatório das escalas de serviço. Eles estão pedindo às pessoas que estão na escala de dezembro e janeiro. Se teu nome está na escala de dezembro, aí tu tem que ir, porque teu nome está na escala. E não quer saber se tu trabalha, quer saber se teu nome está na escala. Vou levar a escala de dezembro e a de janeiro, assinada pela gerência, né? Carimbada a escala
aí leva. Ou então, se não carimbar a escala, leva a declaração. Como já mostramos aqui mesmo no 18 horas, mais de 6 mil terceirizados da saúde estavam com seus salários atrasados desde o mês de agosto. Sem dinheiro para as necessidades básicas e até mesmo sem dinheiro para comparecimento nos seus postos de trabalho, o que levou a uma grande crise que ganhou mídia nacional. Durante entrevista, o secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, confirmou que só serão efetivados os funcionários que compareceram em todos os plantões do mês de dezembro. Na verdade, hoje se inicia, o processo de contratação direta de 3 mil técnicos de enfermagem. Todos eles devem estar ligados ainda, vínculo com as empresas de saúde, e essas, por conseguinte, têm que ter também contratos com a Suzano. Além de tudo isso, esses técnicos que serão absorvidos pelo Estado, eles precisam estar na escala de plantões de 2019, sobretudo aqueles que não abandonaram seus postos de trabalho. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, para mim isso aí não passa de perseguição aos trabalhadores que protestaram contra os salários atrasados e aqueles que sequer tinham dinheiro. Sem dúvida. Não tinham dinheiro para transporte, não tinham dinheiro para nada. Tiveram que faltar trabalho. Essa que é a verdade, Pura vingança. Coisa do poderoso aí de plantão. Isso é lamentável. E isso também deve ser averiguado pelo Ministério Público. Agora são 6 horas e 29 minutos em Manaus. Você está bem na sintonia certa, Mix FM 100,7. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Bom, e para falar sobre essa questão do mega reajuste para um grupo de assessores do governo e também aí da polêmica jurídica em torno da contratação sem concurso público de técnicos para a saúde pelo governo do Amazonas, está nos estúdios do programa 18 horas o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Amazonas, Seção Amazonas, Marco Aurélio Choi. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite a todos os ouvintes da Mix, especialmente aqui do 18 horas. Uma honra estar mais uma vez com essa grande equipe, com essa grande audiência, debatendo os grandes temas do estado do Amazonas, os grandes temas da cidade de Manaus que estão afligindo o nosso dia a dia, e poder compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes, aí na carona dos nossos ouvintes, um pouquinho dessas opiniões, sobre esses temas tão importantes, que a gente possa formar opinião e ajudar a população a formar sua opinião sobre esses grandes temas. Exatamente. Então, como é que a OAB analisa essa questão da contratação de milhares de servidores públicos sem concurso? Bom, para que o nosso ouvinte possa entender, a regra geral de acesso ao serviço público é a regra do concurso público. Então, a contratação temporária de servidores, ela só acontece por um excepcional acontecimento. Imagina que tivemos aí um boom de matrículas na rede pública municipal, além do planejamento do poder público, e ele vai precisar ter professores excepcionalmente contratados. Houve um grande ingresso de pessoas atendidas pela rede pública de saúde, e eu preciso de um incremento dentro dessa rede para que o serviço público não pare. Então, a contratação temporária, ela tem esse objetivo, ela é exceção à regra geral. E por um período curto, né? Exatamente, por um período determinado, até para que o poder público se organize e realize o concurso público, que, repito, é a regra de acesso ao serviço público. Mas mesmo na contratação temporária, deve haver não é um concurso público com estabilidade, mas um processo seletivo simplificado, com critérios objetivos de contratação. O que nós não podemos ter é o subjetivismo dentro desse processo seletivo. Essa contratação deve se dar de uma forma objetiva, critérios objetivos para essa contratação, repito, excepcional, temporária. É inadmissível que você paute o serviço público pela contratação temporária. A contratação temporária é, portanto, exceção em nome da continuidade do serviço público, que o serviço de saúde, especialmente o serviço de saúde que a gente está tratando aqui, não pode parar. A grande preocupação é que a substituição dos contratos administrativos existentes aqui com as empresas de prestação de serviços de saúde, médicos, de auxiliares de enfermagem, pelos profissionais que já prestavam serviço nessas mesmas empresas. Então,
me parece que não é o caso de uma demanda excepcional, que autorizaria essa contratação excepcional de servidores. Isso demandaria o quê? Um planejamento da administração pública de dizer, olha, eu vou fazer a migração para a prestação do serviço direto, vou me preparar para isso, vou realizar enquanto as empresas estão prestando esse serviço à população, vou me organizar para realizar o concurso público e aí sim fazer a migração para esse novo momento da prestação do serviço público. E aí que há a grande discussão de legalidade dessas contratações. Agora, presidente, a gente ouviu agora na matéria a questão das pessoas que chegaram lá e não puderam assinar esse contrato porque não puderam, ou faltaram algum plantão, não puderam provar, né? Tinham que provar que prestaram os plantões todos de dezembro. Isso pode ser feito? Ele pode segregar dessa forma? O processo seletivo simplificado, mesmo numa contratação temporária, no não concurso público como é agora, como está sendo feito agora, tem que ser permeado por regras objetivas. Quais são os critérios objetivos para essa contratação? Né? E você não pode estar no subjetivismo de dizer, esse aqui sim, esse aqui não. Então, as regras devem ser muito claras. Vi, inclusive, falas do seu governador do estado dizendo que esse formato teria sido autorizado pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público do Estado. Confesso que a fala inicialmente me causou preocupação, até porque são órgãos de fiscalização que não fazem autorizações prévias por esse tipo de contrato. Foi desmentido. E na sequência, uma nota, perdão. E na sequência, tanto o Ministério Público do Estado quanto o Tribunal de Contas do Estado deram suas notas, como você mencionou aqui, dizendo que o papel dessas instituições é fiscalizar. Fiscalizar, inclusive, isso que você acabou de mencionar. Como vai se dar essa contratação temporária? Nós estamos falando inicialmente de mais de 3 mil servidores. Podemos chegar a 10 mil, porque é saúde e educação. Exatamente. Então, me parece que aí haverá uma preocupação tanto no Ministério Público do Estado quanto no Tribunal de Contas do Estado, que são as entidades do poder público de fiscalização, para fiscalizar esse processo seletivo. Quais os critérios, né, para que essas pessoas sejam integradas no serviço público? Doutor, e quais são esses critérios? A legislação, ela permite o que nessa contratação temporária de servidores sem concurso público? Na realidade, me parece aí que o Estado quis privilegiar aqueles profissionais que já estavam prestando o serviço. Isso, na verdade, é uma substituição muito clara, da noite para o dia, das empresas de prestação de serviço de saúde para aquelas pessoas que estavam efetivamente prestando. A informação de que essas empresas não estavam recebendo do poder público, e aí como contratos administrativos eles devem ser mantidos até 3 meses, mesmo com não pagamento das faturas em nome da continuidade do serviço público, e obviamente essas empresas não estavam repassando esses trabalhadores. E agora o Estado assume o ônus de prestar, de contratar diretamente esses profissionais. Doutor, esperamos aqui, quero fazer o registro, todos nós torcemos, né, para que tudo dê certo, para que a população não fique desassistida. Que esses profissionais recebam. Que esses profissionais trabalhem, que esses profissionais recebam. Acho que a torcida, ninguém aqui está torcendo para o quanto pior, melhor. Acho que não é isso. A grande preocupação é, as empresas não estavam recebendo. Quem garante que esses profissionais vão receber também, né? Mas, respondendo o que o Carlão perguntou aqui, imagino que esse processo seletivo deva ter um edital, né? Deve ter um ato administrativo que diga, mas, doutor, quais são os critérios objetivos que a administração deve traçar, e aí, até que ponto esse edital é uma discriminação quanto àqueles outros profissionais também habilitados que estão no mercado, que desejariam estar de fora do estado do Amazonas, ou que seja de participar, que, por exemplo, teriam o direito de concorrer num concurso público de livre acesso, também teriam o direito de concorrer num processo seletivo também de livre acesso. Porque, presidente, se não, essa seleção fica apenas de faz de conta. Exatamente. Quais são os critérios para contratação? Isso não está muito claro, né? Porque só as pessoas que já trabalhavam nessas empresas e os profissionais que, por exemplo, se formaram, que querem prestar, que poderiam
por exemplo, se tivéssemos um concurso público aqui e o processo seletivo simplificado não deixa de ser um concurso simplificado, eu não poderia pensar num concurso público que segregasse pessoas, né? Que não permitisse porque o cidadão faltou um dia de trabalho em dezembro, não pode concorrer. Muito complicado. A regra para quem está ouvindo a gente entender é muito simples. É como se fosse um concurso público, mas sem as garantias de estabilidade, claro, e com um processo muito mais simplificado, sem provas, sem títulos. Só voltando aqui a questão do presidente do Tribunal de Contas do Estado, que ele distribuiu realmente uma nota afirmando que não autorizou contratação sem concurso e deixou claro que está acompanhando as ações do governo para tomar as medidas cabíveis. Quais são essas medidas que podem ser tomadas? Hoje nós vivenciamos um empoderamento do Tribunal de Contas do Estado. O Ministério Público de Contas tem exercido um papel importante, vem se fortalecendo, inclusive no deferimento de medidas, porque assim, o Tribunal de Contas, em última análise, ele analisa as contas da chefia do Executivo, né, dos secretários e tudo mais. Então, eles podem emitir medidas, Tribunal de Contas, para, por exemplo, sustar eventual processo seletivo. Agora, a questão é tão mais complexa que a forma como ela é feita, ela também deixa os órgãos de fiscalização numa situação muito difícil. Porque o poder público vai dizer: tá, eu não vou poder contratar de forma direta, eu vou fazer o quê? Então, para a prestação do serviço público não parar, né? Como é que fica o princípio da continuidade do serviço público? Mas em nome do princípio da continuidade do serviço público, eu também vou ser obrigado a aceitar qualquer modalidade de seleção, um processo seletivo sem regras muito claras? Então, assim, tenho uma absoluta certeza, eu acho que nós temos que ter a confiança nas instituições e confiança total do cidadão amazonense no trabalho do Ministério Público do Estado, no trabalho do Ministério Público Federal, lembrando que saúde, educação tem verbas federais, o trabalho do Tribunal de Contas do Estado, confiança nas instituições de que vão fiscalizar, exercer os seus papéis constitucionais na fiscalização da boa prestação do serviço público. Falando das instituições, o que a OAB pode fazer de ação nesses casos? Nós estamos estudando essa medida, né? A OAB é uma entidade representativa dos interesses não apenas da advocacia, mas da sociedade civil amazonense. Nós já estamos estudando, inclusive, uma medida quanto a uma ação civil pública para a formação de um comitê gestor de crise da saúde, aos moldes do que acontece hoje no município do Rio de Janeiro, onde a Defensoria Pública ingressou, um órgão gestor de crises plural, com representação dos conselhos regionais de medicina, de odontologia, de serviço social, de enfermagem, que todos os atores desse processo possam ter consciência das ações que estão acontecendo. Acho que o que se espera nesse momento, né, e o cidadão que está nos ouvindo também pensa isso, acho que todo mundo quer ver uma boa prestação de serviço público com transparência, com legalidade, e todo mundo quer colaborar. Eu acho que as instituições têm muito a colaborar com o Estado na formação de um comitê gestor de crise, para que todos possam, a sociedade, os conselhos de classe, todo mundo possa colaborar e dar sua contribuição na construção da saúde que todos nós queremos. Afinal de contas, moramos aqui. Exatamente. Nós estamos também dando a nossa parcela de contribuição, cobrando todos os dias esse tipo de atitude, sem aquela ficela, né? Quando nós tínhamos esse camarada como apresentador de um programa, que perseguia, que buscava, que batia. Então hoje a gente não está dando sentido no programa em fazer uma perseguição, e sim cobrar de fato o que está acontecendo. Mas são ações. A gente tem que lembrar que a gente vive num ambiente democrático, e a gente trabalhou muito para conquistar e chegar no momento que a gente vive hoje. E a imprensa tem um papel muito importante dentro do sistema democrático, né? Porque não pode se omitir. Ela é a voz do cidadão, levar os debates, discutir. E o poder público ele tem que ter consciência de ser suscetível às críticas, né? Sem dúvida. Eu acho que as críticas que a imprensa faz são críticas construtivas. Repito, quem aqui está querendo o pior? Todo mundo quer, ninguém quer ver mortes, ninguém quer ver problemas na saúde. Eles querem salvar. Exatamente. E como é que você faz isso? Cada um no seu quadradinho, contribuindo da sua forma, nos microfones, na imprensa. Dentro disso que a gente está falando, eu gostaria de fazer uma pergunta que para mim é muito séria até. No caso desse reajuste escandaloso, né, para um pequeno grupo de assessores, enquanto o restante do funcionalismo está com os salários congelados, há legalidade no
no ato ou é apenas um ato imoral? Olha, deixa eu lhe dizer, eu entendo a preocupação, acho que o primeiro escalão do Estado tem que ganhar bem, é verdade, tem que ter para ter bons técnicos, para os melhores profissionais possível. Eu acho que isso é importante, que ninguém aqui está fazendo, vai ter um discurso demagógico de dizer, poxa, para ser secretário o Estado tem que ganhar mal. Não é isso. O grande problema é que a gente tem que ter uma reflexão maior sobre isso. Primeiro, o instrumento pelo qual foi feito, né? Uma lei delegada. E aí uma preocupação dos atores envolvidos nesse processo, para que o nosso ouvinte entenda o que é uma lei delegada, né? Todo mundo falando, lei delegada, lei delegada. O que é essa lei delegada? A Assembleia Legislativa autoriza o Executivo a reorganizar a administração pública, uma espécie de carta branca que a Assembleia Legislativa dá, só que essa lei delegada, ela também tem limites, né? Limites de tempo, limites temporais, limites de matéria. Então, assim, me parece que houve nessa delegação de poderes dado, e aí uma outra reflexão, né? Retirou-se da Assembleia Legislativa o poder, né? O poder de ter o controle, o poder de legislar, o poder de criar a lei, o reequilíbrio das relações entre os poderes do Executivo, Legislativo e Judiciário. Quando eu abro mão do meu poder em favor de um outro poder, eu estou dando poderes muito maiores a esse poder executivo. Então, assim, você tem essa reflexão da Assembleia, que abriu mão dos seus poderes em favor do Executivo, o Executivo que havia mandado uma mensagem para a Assembleia que virou lei congelando os salários dos servidores públicos do Estado pelo período de 2 anos, sobre um discurso de não conseguir atender o limite prudencial, sobre o discurso de que o Estado não tinha condições, no bom português, de que o Estado estaria quebrado, e ao mesmo tempo, a contrário senso, você vê por intermédio dessa lei delegada, e aí já entrando no mérito, procedendo um reajuste aí de que chega a 225% em cargos do alto escalão do Estado. Então, assim, é um contrassenso, é uma discussão que não é apenas moral ou não, é uma discussão de legalidade também quanto aos limites dessa lei delegada, até que ponto essa lei delegada teria tanta carta branca e tanta ausência de limites nessa delegação de poderes à chefia do Executivo. E repito, né, ninguém aqui está discutindo que A ou B, ninguém está fulanizando a discussão, né, de dizer, poxa, o secretário não tem que ganhar bem. Doutora, tem que ganhar bem sempre, né? Mas sem prejuízo, né? A lei delegada, ela tem que ter coerência, né, delegado? A lei tem que ter coerência, né? Nesse caso não existe coerência nenhuma, analisando, né? A questão dos limites, viu, Carlão? Até que ponto o Poder Executivo pode reorganizar o Executivo por intermédio dessa delegação dada pela Assembleia Legislativa? E outro fato, presidente, não foi dado publicidade a esse reajuste. Isso só se tornou conhecido público por um vazamento extraoficial. Não foi o governo que divulgou. Estava tudo escondido. Vazou uma tabela de salários e o jornalismo aqui do 18 Horas investigou, foi atrás para ver se realmente procedia. E o fato realmente procedia, fruto aí de investigação do jornalismo aqui do 18 Horas. Ou seja, se isso não acontecesse, ninguém ia ficar sabendo sobre esse assunto. E a gente tem que ter em mente que o poder público hoje tem um dever de transparência para com o cidadão, tem portal da transparência, tem os instrumentos para que você, cidadão que está ouvindo a gente aí, né, no rádio, no carro, também possa controlar, né? Vai lá, quero ver o portal da transparência do Estado, quero ver quanto é que ganha o fulano de tal, do Estado, do município, da União, de quem quer que seja. Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que nós não estamos mais diante do momento de atos secretos, isso não existe mais. Já passou, né? O senhor falou um negócio muito importante, doutor Chá, que foi quanto à questão dos valores serem realmente... tem que dar realmente um bom salário para as pessoas que estão no alto escalão. Eu também não tenho dúvida. O problema é o momento. O camarada fala de uma crise, fala de que está faltando dinheiro, que não tinha nada. O momento não é próprio. Eu acho que tinha que ter um pouco de noção, de bom senso e não deixar as pessoas nessa angústia. Porque é angustiante quem trabalha realmente no funcionalismo público e enxerga o governador fazendo o congelamento de um lado e aumentando o salário abruptamente para um outro lado. Cid, e não é só isso, e tem ainda enfermeiros, profissionais da saúde que estão sem receber.
É muito confuso isso pra mim, sabe? muito confuso. Quer dizer, tem dinheiro ou não tem dinheiro, né? Ou não tem dinheiro. E outra coisa, a gente sabe que fechou o ano com 4 bilhões a mais. A mais do que 2018. É vergonhoso isso. E outra, vamos combinar que o salário lá que a gente viu comparando não era baixo. Não era tão baixo assim. Porque é defasagem, não sei o que foi a resposta que deram. Peraí, também não era tão baixo. Vamos lá, né? Ok. Mas há muito assunto, há muita conversa. Com certeza nós vamos ter mais a sua presença aqui no 18 horas. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Conversamos com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas, Marco Aurélio Choi. Suas considerações finais. Deixa eu agradecer o espaço democrático aqui do 18 horas, da Rádio Mix, toda essa grande equipe, Cid, Paulo, Carim, Carlão. Dizer que é um prazer atender sempre as suas convocações. Espaço que está aberto também para o governo, só que eles não se pronunciam. Eu acho que o espaço que a imprensa dá do debate, acho que isso é salutar, acho que todo mundo quer o melhor para o Estado, o melhor para a nossa cidade, debater. Eu acho que o poder público é isso, o gestor público ele tem que também saber que ele é suscetível às críticas e não apenas aos elogios, né? E com as críticas construir uma prestação de serviço público melhor, mais eficiente. Né? E repito, é o que todos nós queremos, não é muito longe disso. E tenha certeza de uma coisa, no dia que o governo acertar, principalmente na saúde, nós seremos os primeiros a elogiar. Nós vamos ser os primeiros a falar e a noticiar com muita boa vontade, muito felizes, né? Que a questão é só isso, como o senhor falou, somos cidadãos, moramos aqui, a gente mora no estado, queremos ver esse estado próspero, não tem torcida contra jamais. A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Muito obrigada pela sua presença. Então, conversamos com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas, Marco Aurélio Choi. Boa noite. Boa noite. Agora 6 horas e 49 minutos, hein, mano? 18 horas. Muito bem, vamos com a segunda, da playlist de hoje. Olha só, a lista completa dos indicados para o iHeart Music Awards 2020 foi divulgada nesta quarta-feira. A premiação vai ao ar na televisão norte-americana e vai ser no dia 29 de março. O destaque entre as mulheres é a cantora Billie Eilish, concorrendo a diversas categorias como melhor artista feminina do ano, música do ano, melhor música de rock alternativo do ano, artista de rock alternativo, melhor letra, melhor vídeo, melhor tudo. A menina tá com tudo e não tá prosa. E acabou de fazer 18 aninhos, gente. É isso aí, Billie Eilish ainda concorre a melhor remix da parceria com Justin Bieber na música Bad Guy. Vamos lá, a segunda do playlist da noite, Billie Eilish, Bad Guy. Playlist 18 horas. Muito bem, 6h53, Mix 100,7 foi Billie Eilish, Bad Guy. Mais uma que você conferiu aqui no 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Rapaz, eu escutei essa trilha ontem no thriller de filme. Olha aí. Legal, qual filme, você lembra? Não lembro o nome. Mas vem aí, Eduardo e Mônica, hein? Se liga. Verdade, minha filha tá querendo ver. Muito show. 18 horas. Bom, e a Procuradora-Geral de Justiça do Amazonas, Leda Albuquerque, acaba de informar que o Ministério Público do Estado recebeu uma notícia de fato sobre o aumento de até 225% para os funcionários do alto escalão do governo. De acordo com a procuradora Leda Albuquerque, a denúncia foi distribuída para a Promotoria de Justiça com atuação sobre o patrimônio público. Os promotores devem analisar a legalidade dos aumentos salariais autorizados pelo governador Wilson Lima e decidir se vão ou não propor civil pública contra os aumentos. Ação civil. Ação civil pública contra os aumentos. Isso aí. Mix. Economia. Bom, o presidente Jair Bolsonaro não prorrogou os benefícios para a indústria de refrigerantes de Manaus, frustrando os empresários e os parlamentares do Amazonas.
Exatamente, Carlão. Apesar das pressões de Coca-Cola, Ambev e da bancada parlamentar do Amazonas pela manutenção dos incentivos tributários para a produção de xarope de refrigerantes na Zona Franca de Manaus, Bolsonaro decidiu reduzir os benefícios. Em 2018, um decreto do ex-presidente Michel Temer derrubou de 20% para 4% do imposto sobre produtos industrializados os créditos tributários recebidos por quem produz na região, com aumento de 800 milhões de reais de receitas para a União em 2020. Vamos agora aos detalhes, né? E essas informações todas foram publicadas pelo jornal Valor Econômico. O prejuízo para as empresas aqui da região é do mesmo tamanho. Em relação ao benefício original de 20%, o impacto é de 2 bilhões e 100 milhões. A Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas, que representa 67 empresas do setor, incluindo a Coca-Cola, Ambev, Magistral, Pepsi e Real, publicou nota em que lamenta profundamente a decisão do governo de manter a redução da alíquota do IPI de concentrados de refrigerantes produzidos na Zona Franca de Manaus. De acordo com a Associação do Setor, a decisão, abre aspas, compromete um modelo de desenvolvimento de toda uma cadeia econômica sustentável na Amazônia, existente há mais de 50 anos, reconhecida nacional e internacionalmente, fecha aspas. O senador Eduardo Braga diz que a decisão de Bolsonaro afronta a política de desenvolvimento sustentável e coloca em risco milhares de empregos em Manaus e no interior do estado, onde há produção de guaraná e açúcar usados na produção do xarope de refrigerante. Agora 6h57. Gente, quarta-feira, estamos de volta aí com a nossa coluna do cinema com Caio Pimenta. Boa. Vamos conferir então, mudando um pouco de assunto, né? Boa. As estreias do cinema para essa semana. Olá, eu tô de volta com as estreias nos cinemas de Manaus. Eu já retorno em grande estilo. São 7 novos lançamentos somente neste fim de semana. O principal destaque fica por conta de um dos candidatos fortes ao Oscar em 2020. Dirigido por Greta Gerwig, de Lady Bird, Adoráveis Mulheres traz um super elenco. Saoirse Ronan, Meryl Streep, Laura Dern e Emma Watson. A história mostra 4 jovens irmãs, cada uma buscando caminhos diferentes para suas vidas. Isso em pleno século XIX. A Kristen Stewart já esteve recentemente nos cinemas de Manaus com As Panteras e agora ela retorna com Ameaça Profunda. Na ficção científica, ela interpreta uma pesquisadora em um laboratório aquático, localizado a 11 mil quilômetros de profundidade. A situação se complica quando, depois de um terremoto, um monstro surge do fundo do oceano. 2 dos filmes mais premiados do cinema europeu em 2019 chegam agora a Manaus. Indicado ao Globo de Ouro e premiado em Cannes, o francês Retrato de uma Jovem Chamas acompanha a história de amor no século XVIII entre uma noiva e a pintora contratada para o casamento. Já o franco-israelense Sinônimos mostra um jovem judeu recém-saído do exército de Israel vagando pelas ruas de Paris, tentando se conectar com o novo país. A produção venceu o prêmio máximo do Festival de Berlim 2019. O documentário brasileiro A Rosa Azul de Nova Lis, o sueco E Então Nós Dançamos e a produção da Macedônia Deus é Mulher e Seu Nome é Petúnia completam a lista de lançamentos aqui em Manaus. Na quarta-feira que vem eu retorno aqui na Mix com mais cinema. Até a próxima, tchau! Muito bem, 6h59 em Manaus. Karime, finalizando aí o processo hoje, né, do 18 Pois é, finalizando aqui, Emi Lucian já escolheu aí os ganhadores, né, os nossos convidados que acompanharam aí a gente no aplicativo Mano. Para o Circo do Marcos Frota é o André Felipe, para o Mirage Park, Maicon Viana e Emi Caroline. Parabéns. Obrigada aí, galera, pela participação. Valendo, então, agora vamos direto ao nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Bom, hoje informamos novamente sobre a repercussão extremamente negativa no estado e em todo o Brasil da decisão do governador do Amazonas em aumentarem até 225% os salários de seu alto escalão. A imprensa nacional não poupou comentários negativos. Pergunta-se, os aumentos podem até ser legais, mas são morais? As reações negativas entre os funcionários públicos foi muito grande. Foi uma demonstração de que o governo do Amazonas não trata com isonomia os servidores. Todos são importantes. Então, não era de se esperar outra reação. A maioria dos funcionários está com salários congelados. Nenhum argumento do governo vai mudar essa situação. Mas ainda dá tempo. O governo pode rever seus atos quando a bem da administração. E o governo do Amazonas, para não passar os outros anos de sua administração sendo acusado de beneficiar os seus, pode suspender os aumentos salariais. Simples assim. E essa decisão, neste momento, só depende única e exclusivamente dele. 18 horas. Karime Leão, 19 horas, finalizamos. Boa noite. Muito boa noite, Carlão. Muito obrigada. Boa noite pra você. Um beijo. Até amanhã. Voltamos amanhã às 6, hein? Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo aqui na o melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.